Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a mensagem do Catecismo ela se encontra no parágrafo 1864, onde ela vem nos dizer: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa passagem ela está lá em São Mateus, no capítulo 12, no versículo 31. E é o próprio Jesus que vem nos alertar, né? É o próprio Jesus que está nos dizendo que todo pecado que nós cometemos, seja ele do maior ou menor, a gente tem a graça da misericórdia, se realmente a gente tem o arrependimento no nosso coração. Deus ele tem misericórdia para perdoar todos os nossos pecados, mas para isso nós precisamos ter o verdadeiro arrependimento. Se eu procuro uma confissão, se eu vou atrás de um sacerdote para me confessar, que o meu arrependimento seja sincero e verdadeiro, que eu saia dali procurando mudar de vida, que eu saia dali procurando fazer tudo diferente. E muitas vezes na confissão a pessoa até se confessa, mas ela não procura mudar de vida. Ela não procura fazer diferente daquilo que ela vinha fazendo de errado. Até o padre Leonardo ele vem dizer, né, que a pessoa que confessa um pecado, mas que ela não procura mudar de vida, ela está cometendo esse pecado, né, contra o Espírito Santo, que é um pecado muito grave, que é um pecado que nos leva direto para o inferno, um pecado que a gente não alcança a graça de se salvar, né? Como aqui o próprio Jesus ele vem alertar que todo pecado ele é capaz de ser perdoado se houver o arrependimento, mas o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Por quê? Porque o Senhor ele não tem como perdoar aquela pessoa que não se arrepende. Como muitas vezes já foi falado no Missão Católica, né? Como muitas vezes o Marcelo também, ele já nos alertou sobre esse pecado e que a gente procure, né, fazer sempre com que a nossa confissão, com que o nosso arrependimento seja sincero e verdadeiro, para que a gente tenha essa graça, né, da salvação e tenha a graça de alcançar o perdão de Deus. Porque se a gente não procurar mudar de vida, se a gente não procurar fazer diferente aquilo que a gente vem fazendo de errado, a gente vai estar caindo nesse pecado. E também, como o padre Leonardo dizia, né, as pessoas presunçosas, aquelas pessoas que se acham que já estão salvas, aquelas pessoas que acham que não precisam de Deus, aquelas pessoas que acham, né, que já alcançaram a salvação sem a obra de Deus, essas pessoas também elas podem estar cometendo esse pecado contra o Espírito Santo. Quando se acham que elas já estão salvas, elas já estão condenadas ao inferno. Isso é o próprio Padre Leonardo que vem nos dizer, né, nos alertar, porque o próprio Jesus ele diz: eu perdoarei todos os pecados, mas aquele que a pessoa não se arrepende, ele não tem como perdoar. Então, que a gente possa ter o arrependimento verdadeiro, que a gente possa procurar a confissão enquanto há tempo, e que a nossa confissão seja verdadeira. E como aqui também no Catecismo ele vem continuar dizendo, né, a pessoa que profere é culpada de um pecado eterno, ou seja, a pessoa que faz esse tipo de pecado, ela é culpada de um pecado eterno, ou seja, aquele pecado que não tem o perdão de Deus. E aqui também o Catecismo ele vem dizer: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente, ou seja, com intenção, né? A pessoa que faz com intenção a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ou seja, né, quem se recusa, quem não quer, né, de jeito nenhum a misericórdia de Deus na sua vida, ela não alcança a graça da salvação. Então, que a gente possa ter o conhecimento desse pecado, né, que é tão grave, né? Tem um pecado, como a gente sabe, né, os pecados graves são os pecados mortais, mas esse é o mais grave de todos, porque o pecado mortal, ele tem como você se salvar, porque através de uma boa confissão, através de um arrependimento verdadeiro, você alcança a graça de se salvar. Mas esse pecado contra o Espírito Santo, você não tem salvação. Por quê? Porque você já perdeu a fé, você não acredita mais em Deus e você não acredita que Deus ele pode ter transformado a sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.